vocês? Pastor José Francisco ou J. Silva, se vocês desejarem. Queridos, como eu sempre digo, é um prazer muito grande estar de volta aqui no nosso canal para mais uma lição. A lição que eu trago hoje para vocês é a lição de número 3. Bom, essa lição, como de fato ela já foi gravada e está disponível no nosso canal oficial EBD Adelv também. Pois é. E o mestre que nos agraciou com essa lição foi o presbítero Felipe. Eu, na verdade, vou deixar aqui apenas algumas prévias, uma vez que, depois de assistir a lição, e é claro, fazer aqui algumas pequenas observações, vou deixar aqui no nosso canal pessoal esta prévia, né, com toda a propriedade, para os nossos amigos que nos acompanham aqui, tá bom? Então, queridos, sejam muito bem-vindos. Este que vos fala, Pastor J. Silva, vosso servo, vosso amigo, se sente extremamente honrado com a presença de vocês e a companhia de vocês, claro. Como eu sempre costumo dizer, a presença de vocês me fortalece, mas se vocês quiserem fortalecer o nosso canal, fiquem à vontade. Pega esse dedo abençoado, já deixa um like. E é claro, se você não é inscrito, por favor, se inscreva e acione o sininho, tá bom? Sempre quando tem coisa nova aqui no canal, aí você fica antenado para nos acompanhar. Falou? Deus abençoe a vida de vocês e vamos ao que interessa, né? Bom, a lição de hoje, lição essa de número 3, ela traz um título bastante interessante. Vai falar sobre abominações. E o que é abominações, pastor? Abominações, praticamente uma das realidades, né, que a gente já aqui na lição percebe com toda a propriedade, são atos levianos voltados e focados à idolatria, ao pecado, à rebeldia e, é claro, a adultério, fornicações, etc. Tudo isso está dentro e inserido nessa questão de abominação. Mas o título aqui ele diz as abominações do templo. E agora pegou, porque está falando sobre o templo. Pois é. Mas aí você fica à vontade, se você quiser chamar de título, você chama, se quiser chamar de tema, você fique tranquilo, que está tudo certo. Tá ok? Vamos lá, lição de número 3, mais uma lição desse último trimestre que veio nos aí agraciando com a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. E é claro, o livro de Ezequiel é a nossa pauta de aplicação com toda a propriedade. Hoje nós temos aqui a incumbência de estar inserido dentro do capítulo 8. E olha, esse capítulo aqui está muito bom, está muito bom. Amém? Então vamos lá, lição 3, texto áureo da lição. E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Mas verás ainda maiores abominações, as grandes abominações que a casa de Israel faz aqui. Será que a intenção é me afastar do santuário? Pois é, isso aqui é um versículo muito interessante, né? E logo de início a gente vê aquela expressão que foi muito falada na lição anterior, que é a expressão que Deus usa para se referir a esse grande profeta, filho do homem. Essa expressão aqui demonstra literalmente Deus reconhecendo a natureza humana do profeta. Mas também quando chama esse profeta de Atalaia, é uma referência ao reportador de mensagens. Pois é, Ezequiel no meio do povo como uma Atalaia, atento, vigilante a qualquer situação e também pronto a trazer a mensagem de Deus ao coração do povo com toda a propriedade. É a sua missão. Bom, a verdade prática diz o seguinte, vamos para ela. O lugar mais sagrado da terra, olha que coisa interessante isso aqui, né? O lugar mais sagrado da Terra Santa, se tornou o centro das abominações. O lugar mais sagrado da Terra Santa se tornou o centro local das abominações.
E isso serve como prenúncio da apostasia generalizada do fim dos tempos. Presta atenção. E isso serve, diz o autor, como prenúncio. Naquele tempo, os fatos acontecidos, ocorridos, e o profeta como canal, alertando o povo, chamando o povo à responsabilidade, o povo ainda se mantendo duro de corações, apesar de estarem já dentro de terra cativa, muitos ainda estavam duros dentro da sua serviço, mas o autor diz que isto serve-nos de prenúncio. Pois é, nós estamos vivendo também tempos assustadores, tempos de perseguições, tempos de abominações, e isso tem atingido a casa do Senhor com uma certa propriedade. E é claro, requer da gente um certo cuidado, uma atenção muito grande, para não sermos levados, nem conduzidos e muito menos enganados. Mas, vamos lá, deixa eu continuar. A leitura diária, de segunda a sábado, dentro das referências alocadas pelo autor, a primeira delas aqui, em Ezequiel 23, 37 a 39, e a descrição extraída desses versículos é a seguinte: a chocante descrição das práticas abomináveis do templo. Observe como ele começa, né? A chocante, algo que chama a atenção, ok? Descrição, que coisa, né? Das práticas, e aqui, olha só, das práticas. A leitura bíblica em classe vai nos dar uma pauta sobre isso. Tá? O próprio capítulo 8 do livro de Ezequiel, que está mais completo, você vai perceber isso ainda com um melhor aproveitamento. Por quê, pastor? Porque na leitura, o autor vai começar dos versículos 5, vai falar do 6, vai falar do 9, vai dar um pulo. Observe que ele vai dar um pulo do 6 para o 9. E depois do 9 ele vai até o 12, fazendo uma leitura contínua, e aí ele dá uma parada, pula para o 14 e depois para o 16. Então, temos uma leitura muito boa, muito prática, óbvia, que vai servir de pano de fundo para a lição, mas se você quiser um apanhado mais concreto, aí sim você vai lá no próprio capítulo, que aliás é lindo demais, é extraordinário. É nesse capítulo que o Senhor vai pegá-lo pela sua cabeleira, vai levá-lo e vai conduzi-lo para dentro do templo. E eu estou me referindo a Ezequiel com toda a propriedade. Mas deixa eu voltar para a segunda. O culto do bezerro fazia parte desse pacote de abominações. Ele apresenta isso aqui no Salmo de número 106, versículos 19 e 20. A prostituição era parte do culto aos deuses, e ele usa aqui Juízes, né? 8:33. Olha que coisa interessante. Isso aqui merece muito a nossa atenção. Por quê? Nós temos aqui duas realidades: a prostituição, que fazia parte do culto dos deuses, e a segunda nós temos aí o culto pagão como forma de prostituição. Quando o povo israelita, saindo do deserto, se alocando nas terras da promessa, uma geração nova nascendo ali dentro, vai se deixar contaminar pela idolatria do local. E Deus vai deixá-los serem seduzidos pelos deuses daquela terra. Isso está escrito lá no livro de Juízes. Isso a gente não pode negar. E automaticamente, o que acontece com aquele povo? Aquele povo fica vivendo aquele momento de alto e baixo. E ali Israel, ou seja, as nações, né, as 12 tribos, puderam de fato, todas elas se envolverem no culto da idolatria. E isso aqui me chama a atenção, porque um dos deuses principais daquele tempo, Baal, tá? Astarote ou Astarte, divindades que eram muito, mas muito ovacionadas. Uma era a deusa da fertilidade e o outro, Baal, era aquele que, segundo a tradição do local, quando chovia era o sêmen dele descendo sobre a terra, que automaticamente fazendo a mesma produzir. Olha a pobreza espiritual, o que é a idolatria, gente. Isso aqui é um cunho
assustador. E é claro, né? No cunho da mitologia, Baal morre, vai ao inferno, e a sua esposa, sua irmã também, Astarte, ela vai promover cultos orgíacos depois que o seu amado retorna, não só com ele, e é claro, todos aqueles que praticavam o culto da idolatria a Baal, o retorno de Baal aos braços de sua amada, era uma verdadeira enxurrada de prostituição. Mas isso não era só naquele momento, nós temos ainda cunhos de prostituição alocados a algumas nações, como por exemplo o culto, né, ao deus Baco dentro de Roma. Era uma verdadeira, meu Deus do céu, coisa assustadora. Bacanais, né, com toda a evidência. Assim, é difícil até de descrever, porque vou te falar, o negócio era muito sujo, era muito podre demais, tá? É uma coisa assustadora. Mas enfim, é prostituição, entendeu? É a coisa horrorosa, né? A prostituição era parte do culto aos deuses. Isso é uma realidade. Veja bem, isso aqui a gente precisa alertar, não que a igreja esteja entrando por esse caminho, não, pelo contrário, mas a gente precisa alertar a igreja. Ah, pastor, será que não existe esse tipo? Não, não existe, mas eu vou te falar uma coisa, se a igreja não tomar cuidado, ela acaba fazendo o que a igreja de Corinto estava fazendo, uma verdadeira baderna, uma verdadeira bagunça no momento da Santa Ceia. Então, é preciso ter muito cuidado. Uma das coisas que Jesus deixa muito claro, tá dentro da sua palavra, é a questão da ordem e decência. Então, queridos, pelo amor de Deus, nada com bagunça, nada com leviandade, nada com abominação, nada com contaminação, pois é, nada disso, nada disso. Somos um povo separado, somos um povo remido, somos um povo escolhido, somos um povo que automaticamente estamos aqui para cumprir a vontade do Senhor. Somos súditos do reino de Deus e precisamos manter a nossa integridade de cristão. Pois é, servos fiéis e verdadeiros, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio ao pecado. Mesmo tal qual o profeta Ezequiel, dentro das terras de Babilônia, sendo usado por Deus, terra que era de prostituição, terra de contaminação, mas ele estava lá com um canal de Deus, sem se contaminar, com a intenção de trazer o povo de volta para o altar da adoração, uma vez que foi chamado para ser profeta do Senhor. Pois é, deixa eu continuar, o negócio vai ficando bom e a gente vai dando continuidade. Bom, a corrupção nos vários segmentos da sociedade era parte das abominações, gente. Isso aqui é tenso, né? Olha só. A corrupção nos vários segmentos da sociedade era parte das abominações. Bom, ele usa aqui Abacuque 1, 2, 4. Mas, quando nós começamos a estudar os profetas menores, Oséias, Joel e Amós, por exemplo, meu Deus do céu, é uma chamada de atenção muito grande de Deus para que o povo se voltasse para o altar da adoração. O povo chegava a ser totalmente profano quando trocava os nomes, chamando o próprio Deus do céu de Baal deles. Isso era assustador. Isso é só para você ter uma ideia de que a corrupção nos vários segmentos da sociedade, tá, era parte das abominações. Então você percebe que automaticamente, posso até usar isso aqui como os sacerdotes que ele vai apresentar aqui, os líderes, os anciões que ele vai apresentar aqui. Se a liderança se corrompe, o povo também vai se corromper com toda a propriedade, isso é fato. Se o líder faz, o povo também vai fazer. Então é preciso ter muito cuidado, até porque a gente percebe, principalmente nos dias atuais, muitos incautos errando e tropeçando pelo caminho por conta de falsos ensinamentos que vieram de quem?
de líderes que não prestaram atenção, não se atentaram para o detalhe e acabaram achando que suas ideias e conhecimentos teológicos eram muito maiores que a revelação do Espírito Santo, e nunca vai ser, nunca será. Ok? Pois é, deixa eu terminar então. A grande Babilônia é a mãe das prostituições e abominações da terra. Olha só. Bom, Babilônia, durante seu tempo de império, realmente ela implantou seus costumes, suas práticas, por onde ela passou. Isso é fato, é fato. O mesmo vai acontecer com Roma. Porém, eu preciso entender que a grande Babilônia, sendo a mãe das prostituições, tá, requer um cuidado e uma atenção muito grande. Se você for falar sobre isso, você tenha muito tato e cuidado para falar, tá bom? Porque aqui, se a gente for entrar, a gente vai entrar dentro de um cunho de informações gigantesca, tá bom? Mas eu preciso aplicar essa lição, eu preciso mostrar para vocês o que nós iremos falar no domingo. Pois é, vamos lá, saindo então aí dessa leitura diária maravilhosa, a gente se depara com a leitura bíblica em classe. Eu até já fiz aqui menção dela, né? Capítulo 8, versículos de número 5, 6, pula para o 9, vai até o 12, dá aquela pausa, vai para o 14 e depois pula para o 16. Eu até falei, caso você queira uma leitura mais completa, leia diretamente na Bíblia, tá? Aqui você tem alguns versículos quebrados, mas lá a leitura está completa. Falou? Eu já fiz essa leitura, então eu não vou fazer de novo. Eu vou deixar para vocês apenas algumas observações. O versículo 5 começa com Deus chamando Ezequiel, mandando ele olhar para a banda do norte. E ao fazer isso, olhando, melhor dizendo, para o caminho do norte, ele, quando faz isso, na banda do norte, bem na última parte do versículo, a porta do altar, estava a imagem do ciúme à entrada. Bom, pastor, havia uma imagem literalmente ali. Olha, de fato e de direito, eu acredito que até tivesse, e de fato até tinha. Porém, quando o Senhor fala sobre essa questão da imagem do ciúme, aqui dentro do livro de Ezequiel, é um cunho voltado, focado na idolatria generalizada com que aqueles que se diziam servos do Senhor, filhos de Deus, nação eleita, escolhida, estavam fazendo nas câmaras secretas do templo. Pois é, essa passagem aqui mostra o profeta Ezequiel sendo colocado dentro do templo. Aqui no início ele está vendo uma imagem. No versículo 6, Deus faz duas perguntas clássicas. Pergunta para ele o que ele estava vendo. Você está vendo o que eles estão fazendo? As grandes abominações que Israel está fazendo aqui, será que isso é para me afastar do santuário? E observe que as perguntas de Deus, ao mesmo tempo, ela traz realmente um cunho de quem não está satisfeito com aquilo que está acontecendo. Por quê? Porque ele vai dizer, eu vou te mostrar ainda maiores abominações. Então ele convida o profeta para entrar. Quando ele convida o profeta para entrar, no versículo 9, ele continua dizendo que as abominações eram grandiosas que eles estavam praticando ali. Mas quando chega no versículo 10, o profeta dizendo que entrou, ele vai se deparar com imagens, não poucas, mas muitas, pintadas sobre a parede, imagens de répteis, de ídolos, tá? E de deuses que Israel adorou durante um tempo. Pois é, todas elas pintadas na parede. Se assustou ainda quando ele viu 70 anciões, todos eles com incensários em suas mãos, diante daquelas imagens. Faz até menção de um tal de Jazanias, filhos de Safã. A gente vai ver dentro da lição, vai falar um pouco mais sobre isso, mas entenda, isso aqui estava mexendo com Deus, e o profeta começa a sentir literalmente o que Deus estava sentindo, porque era espantoso, era literalmente abominável o que estava acontecendo. Isso é terrível. E olha só,
No versículo de número 12, a pergunta é bem clássica. Viste, filho do homem, o que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas? Olha só, você viu o que eles fazem nas trevas, no oculto, no escondido, no secreto? Você viu o que eles fazem? Meu Deus do céu! Cada um nas suas câmaras pintadas de imagens. Você viu o que eles fazem em suas câmaras secretas, todas elas pintadas, enfeitadas com imagens? Você viu? Pois é, meu Deus do céu. Mas o interessante é que quando ele faz essa pergunta para Ezequiel, ele mesmo, antes de continuar, ele vai responder da seguinte maneira. O próprio Deus vai dizer para eles, eles dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor nos abandonou. Meu Deus do céu, isso é tenso, né? O Senhor não nos vê. Em outras palavras, Deus nem está vendo mais isso, Deus nos abandonou aqui na terra. Então, isso aqui é o que nos resta, né? Gente, isso é um perigo, isso é uma coisa muito séria. Vai dizer que você nunca conheceu alguém que se decepcionou porque, segundo ele, Deus disse que ia fazer e não fez. Tem muitos, né? Às vezes a situação que a pessoa está vivendo é tensa, é complicada e Deus me fez uma promessa e não aconteceu. Querido, Deus não é obrigado a fazer nada. E se Ele te prometeu, não importa o tempo que vai passar, Ele vai cumprir. Agora, não adianta Deus te fazer uma promessa e você se revoltar e ir para o caminho do pecado, da idolatria, do erro e começar a murmurar contra Ele. Quem está errando, quem está se condenando é você. Simplesmente sim, assim, sozinho. Pois é. É tanta coisa, né? Porque Deus falou que ia fazer e não fez. Já não é obrigado a fazer, não. Quem disse para você que ele é obrigado a fazer? Será que foi Deus mesmo que falou? Ou você ouviu o que você queria ouvir? Pois é. Tem isso também. Porque você quer ouvir uma coisa, né? Vamos lá. E nem sempre Deus vai fazer você ouvir o que você quer ouvir. Pelo amor de Deus, né? Bom, deixa eu voltar para cá. Bom, então o Senhor nos abandonou aqui na terra, o Senhor não nos vê, e era isso então uma justificativa para que eles continuassem praticando seus atos vis com toda evidência e suas abominações. Bom, os últimos versículos 14 e 16 é bastante interessante também, porque na entrada da porta da casa do Senhor, na entrada da porta da casa do Senhor, na entrada do templo, veja bem, que está na banda do norte, olha o que ele vai dizer, que estava ali mulheres, ele estava vendo ali mulheres assentadas chorando pela entidade Tamuz. Pois é, Tamuz, um deus jovial da cultura caldeia, tá? E agora estava ali sendo um motivo de choro daquelas mulheres. Esse Tamuz aqui, segundo o autor da lição, vai até fazer aqui uma hegemonia com o deus grego jovem, Adonis, belo, e, é claro, com Osíris também, outra entidade jovem do Egito. Pois bem, e é claro, com toda a evidência, isso aqui mostra como é que estava o coração, a vida e a prática daquele povo em relação a Deus. E por isso, Deus usa o profeta Ezequiel como uma voz, um instrumento de advertência, de exortação com toda a propriedade. Isso aqui é muito extraordinário. Só para vocês terem uma ideia, em aula anterior, na primeira lição eu falei sobre isso, Deus, ele queria uma voz profética, ou seja, sacerdotes, o povo tinha. Estavam em terras cativas, mas a lei e os sacerdotes continuavam existindo entre eles. Então, quando eu vejo Ezequiel sendo realocado à região norte de Babilônia, como ele descreve as margens do rio Quebar, naquele seu momento ali de meditação, Deus aparece com ele, conversa com ele, consagra a sua chamada, e com toda a propriedade eu vejo que a maior
maior intenção aqui não era ele ser um sacerdote, mas ser uma voz profética, um canal, um atalaia, um reportador de mensagens do céu para os homens. Lindo demais isso aqui, pelo amor de Deus. Jesus. Bom, e o versículo de número 16 também é espantoso. Ele vai dizer: e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico do altar. Olha só, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor. Sabe o que eu aprendo com isso aqui? Pouco caso. Não estão fazendo devidamente a honra daquele lugar que foi descrito, chamado como casa do Senhor. Estão fazendo pouco caso do templo, estão fazendo pouco caso do altar, e estão se voltando para o sol, estão adorando o sol. Moral da história, estão procurando outras coisas para adorarem. Isso aqui é perigoso, é perigoso. Por exemplo, é bem sucinto o que eu vou dizer, mas isso aqui serve-nos até para a gente entender essa questão. Hoje em dia está um pouco mais devagar, mas antigamente era tudo quanto é cantinho que você ia, era corinho de fogo para tudo quanto é lado, né? E existiam aqueles corinhos, ainda existem, né? Aqueles corinhos que exaltavam anjo para lá, exaltavam anjo para cá, porque o anjo isso, porque o anjo faz aquilo, porque o anjo tomou, porque o anjo falou, porque o anjo assim, porque o anjo assado. Era uma adoração assustadora de anjos, rapaz. E eu ficava me perguntando: cadê o Espírito Santo? Cadê o poder de Deus? Cadê a essência de Deus? Porque era um tal de corre, pula, mas tudo é emoção, movido pelo anjo. Esse pessoal está lendo a Bíblia de cabeça para baixo, não é possível. Anjo aqui não toma ninguém, anjo aqui não faz nada, a não ser que Deus manda ele pegar você, levar para um lugar ou outro, transportar para um lugar ou outro. Agora, isso aqui que vocês estão apresentando não tem nada a ver. Pois é fazer pouco caso da adoração verdadeira. E essa é uma das intenções do inimigo, desvirtuar a mente das pessoas, tá? Dos incautos, tá? Fazendo eles entender que, pelo amor de Deus, gente, eles podem fazer assim, pode fazer assado, que está dentro, não está dentro não, está fora totalmente da dimensão espiritual, está fora. Tá? Eu usei o exemplo aqui apenas para elucidar um pouco do pouco caso que esses homens estavam fazendo. Quantos dentro da casa do Senhor não estão literalmente assim, gente? Quantos? Já não se preocupa mais com as almas, já não se preocupa mais com o cuidado, com o trato, com o ensinamento, com uma palavra polida, e estão preocupados com seus bel prazeres, com suas vontades, com seus interesses, tá? E é claro, dá uma... vamos lá, levanta as mãos, glória a Deus e aleluia, maravilha, está tudo certo. Mas já estão longe de Deus, já estão descostas para o altar há muito tempo. Meu Deus, é por isso que eu gosto da oração de Abacuque, né? A oração de Abacuque é uma coisa interessante e importante. Por quê? Ele vai dizer que era necessário que houvesse um avivamento. Aviva ao Senhor a tua obra, no meio dos anos a notifica. Olha o que ele está dizendo: o povo se esqueceu, o povo está caminhando segundo o seu bel prazer, não estão se lembrando mais das coisas que o Senhor fez. Pois é, aviva esse povo, desperta esse povo, acorda esse povo, renova esse povo, restaura esse povo, faz eles voltar para ver a realidade da tua palavra, da tua lei, do teu ensinamento. Então, se existe alguém que porventura está vivendo esse momento trágico, agora é a hora de voltar para Deus. Agora é a hora de se colocar diante do altar arrependido, reconhecer que Ele é o Senhor de fato e de direito. Vem comigo, vamos embora. Deixa eu sair daqui. Bom, saindo dessa leitura que nós já fizemos aqui bastante aplicações, tá? Bem sucinto, a gente chega naquele plano de aula do autor. Pois é, no plano de aula do autor, como eu já disse para vocês, eu gosto muito das 3 primeiras apresentações. Geralmente a introdução do plano e, é claro, os objetivos, e dentro da motivação também gosto de arrancar alguma coisa. Raramente eu vou até o final, tá? E cito alguma coisa da leitura restante. Tá? A gente lê apenas para
tomar conhecimento e, é claro, saber o que exatamente ele vai colocar aqui para ser aplicado. Mas essas três aqui, é importante que você não se esqueça, querido, amado professor, e você, aluno, com toda a evidência. Na introdução aqui do plano, ele começa dizendo que a idolatria, pega isso aqui, a idolatria leva o ser humano e até mesmo uma nação, olha que coisa, a ruína moral e espiritual. Que isso? Isso é assustador. A idolatria pode levar e leva de fato, com toda a evidência, tá? O ser humano e até mesmo uma nação, e é claro, né? A gente vê que isso aqui é comprovado na história com toda a propriedade. Com toda a propriedade. A idolatria não só leva o ser humano a se desviar do seu foco, mas pode levar uma nação inteira. E é claro, trazendo ruína, tá? E pobreza espiritual. Porque a idolatria causa isso, né? Por isso diz ele, nesta presente lição, fica um alerta a respeito desse perigo. Gente, pastor, o que foi? Mas nós não adoramos ídolos, mas nós não somos idólatras, mas nós não somos isso. Gente, inopinadamente, tá? Talvez não intencional, mas existe uma pequena idolatria, sim. Idolatria pelos ídolos humanos, né? Cantores, pregadores, existe sim. O respeito e a admiração é uma coisa totalmente diferente daquela banalização, daquela veneração louca, porque aí você está transformando a pessoa num ídolo particular seu. Tá? O sonho de ver, o sonho de abraçar, o sonho disso, o sonho daquilo, ovações, urras, e não, nada disso. Tá? Então isso é muito perigoso, perigoso. Eu posso não colocar uma imagem, posso não colocar aqui dentro, mas a idolatria, sorrateiramente, ela gosta de entrar aonde ela não é convidada. A idolatria, sorrateiramente, sutilmente, se você não tiver cuidado, ela entra. Algumas de nossas denominações, com uma certa propriedade, têm se permitido ser conduzida por alguns laçozinhos dessas abominações de idolatria. Tem sim. Tem. Você vem aqui, leva para casa a fitinha abençoada, e quando você botar a fitinha abençoada, você vai fazer aquela oração e Deus vai entrar. Não, que fitinha abençoada o quê? Pelo amor de Deus. Vem aqui, você vai levar, entendeu? Pega o óleo aqui da unção, sai ungindo tudo dentro da tua casa. Para com isso, pelo amor de Deus. É por causa desses ensinamentos errados que a gente vê muita coisa errada dentro da igreja. Entendeu? É uma coisa assustadora. Aí o que é que acontece? As pessoas acabam aceitando aquilo como uma verdade. Quando você chega para purgar o local, há resistência. Não, mas a gente aprendeu assim. O problema é assim, aprendeu errado. Aprendeu errado. Tá? Mas não está escrito aonde que você tem que fazer. Pois é. Então cala a boca, tu não sabe, vem aprender. Senta e aprende. Pelo amor de Deus. Só Jesus na causa? Sangue de Jesus tem poder? Pois é. É verdade, tem sim. E tem ainda os abusados. Aprende assim, morre a aprender, mas o problema é teu. Eu aprendi assim. Ainda tem os cascudos, casca grossa, também já nos nome. Meu Deus do céu. Jesus, deixa eu voltar para cá. Pois é. Então precisamos alertar a igreja desse perigo. E aí ele coloca aqui dizendo, o que Deus revelou ao profeta, o que Deus mostrou ao profeta Ezequiel, meu Deus do céu, a respeito das abominações, das atrocidades, do que era praticado de forma assustadora dentro do templo. Aí ele diz aqui, forma uma imagem impressionante. Ou seja, traz-nos uma imagem impressionante. De fato, quando você lê esse capítulo aqui, pelo amor de Deus, quando ele diz que entrou e viu imagens pintadas de animais, de répteis, de animais abomináveis, de ídolos, já é uma imagem assustadora. Aliás, já é um impacto assustador. Agora você imagina
quando ele vai descrever o restante dessa leitura maravilhosa, desde seu capítulo 1 ao capítulo 48. Pelo amor de Deus. Aí o livro vai se tornando cada vez mais gostoso, tá? É verdade, é verdade. Tá? Então ele alerta, né, desse perigo, e é claro, isso pode, com certeza, assim como estava dentro do templo, tá trazendo uma imagem impressionante. Ele coloca aqui, abominações chocantes. Sim, abominações assustadoras, abominações espantosas a respeito olha só, da ruína moral daquele povo, da idolatria que maculava e empobrecia a espiritualidade deles, pelo amor de Deus. O que nós aprendemos? Aprendemos que o perigo da idolatria, ele acaba levando à ruína moral e espiritual. E mais ainda, e mais ainda, e mais ainda. Tá? Isso aqui requer um cuidado muito sério, porque ele vai terminar a sua pauta de introdução dizendo: nós estamos isentos desse perigo. Nós estamos livres desse perigo. Esse perigo está aí, rodeando, latente, evidente, querendo entrar sorrateiramente. E inopinadamente alguns dos nossos irmãos têm se permitido ouvir por esse espírito de engano, assim como Pedro se permitiu quando estava assentado com Jesus à mesa. Pois é, Pedro se permitiu ser usado pelo próprio Satanás. E Jesus ele vai repreendê-lo na hora com toda a propriedade. Fica aqui a deixa, tá? Quando você perceber que há algo estranho no ar, que a palavra não está batendo, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa distorcida, ei, psiu, tem alguém querendo te levar para o caminho errado. Fique alerta, fique atento. Ah, pastor, isso não existe. Existe sim. Há muito tempo, há muito tempo. Eu ouvi uma mensagem que eu nunca mais esqueci. Uma mensagem que magoou o meu coração, entristeceu a minha alma. Só de pensar, me dá revolta. Uma explanação onde o pregador, que tinha acabado de estar voltando para a igreja, porque tinha se afastado, não tinha nem uma semana de igreja, eu acho que um mês, sei lá, uma poucas semanas, dias para ser melhor, né? Para ser mais exato, me chama um cara para ministrar uma palavra. E o cara me vai colocar dentro da passagem de Balaão, com aquela mula que o impede, não atravessa, aliás, com o anjo que impede a mula no caminho, e o cara sai batendo na mula, e a mula pergunta por que ele está batendo nela. Pois é, e aí dentro dessa alusão, o bendito disse que aquela mula representava o Espírito Santo. Aquilo doeu na minha vida. Gente, que representava o Espírito Santo aqui, pelo amor de Deus, isso é pobreza espiritual. Tu acha que não tem gente fazendo essas loucuras por aí? Tem. E tem os ignorantes ainda que não gostam de estudar a palavra do Senhor, né? Porque eu não preciso. Eu não preciso de escola dominical, porque Deus me dá tudo. Eu não preciso porque Deus me dá tudo. Deus te dá tudo, né? Pois é. Não precisa de seminário não, porque seminário é besta, você fica tudo cético, não acredita em nada. Não, a questão não é acreditar em nada. A questão é os olhos serem abertos para você enxergar a verdade. A questão é você saber como lidar com a palavra do Senhor verdadeiramente. A questão é você pegar uma revelação pura, nítida, mais forte, mais coesa, mais prática, e não aquela superficialidade. Pois é, ficam na superficialidade, ensinando besteira, balela, pregando o que não deve. Sangue e fogo na vida de quem não quer estudar, sangue e fogo na vida de quem não quer se preparar, de quem não quer fazer um seminário, de quem não quer ir para a escola dominical. Não vem nem para a escola dominical, gente, pelo amor de Deus.
entendeu? Ainda quer ser professor, quer lecionar, vai lecionar lá fora, mas aqui não, meu irmão, vai estudar, senta e vai aprender, depois tu vem para cá. Que história é essa? Falei, vamos lá, deixa eu ir aqui para os objetivos, eu estou falando, essa lição está me prendendo, e a gente nem chegou ainda no escopo da lição. Bom, as abominações do templo, percebe-se com toda a evidência que aqui nos objetivos, dentro desse tema, desse título, se você preferir, tá? A razão número 1 é expor, olha só, a visão do capítulo 8. Bom, eu disse, volto a dizer, que aqui a leitura, tá? Ela tem alguns versículos deslocados, mas quando você pega dentro da leitura completa bíblica, você tem ela totalmente ali livre dessas quebradinhas, tá? Foram necessárias para a lição, segundo a visão do autor? Foram, então ele utilizou dessa forma, não está errado, está certo? Todavia, olha o que ele coloca aqui, expor a visão do capítulo 8, sabe o que ele está dizendo? Não é somente o que eu coloquei aqui, é o capítulo todo. Hello? Deu para entender? Vamos lá. 2. Destacar as imagens de ciúmes. Olha só, imagens de ciúmes. Aqui ele já coloca bem no plural, né? Imagens de ciúmes. Ou seja, não era só aquela imagem do ciúme que estava lá. Como eu disse, parafraseei para vocês, poderia ser de fato um ídolo alocado ali, e com certeza o era. Todavia, tá? As imagens, quando ele entra e percebe elas pintadas na parede, isso se torna assustador, chocante para o profeta. Pois é. Meu Deus do céu. As imagens de ciúmes, o culto aos animais e répteis e os 70 anciões. Pois é, pasmem, né? 70 homens se prestando a isso. Vamos lá, tratar a respeito do ritual de Tamuz e dos adoradores do sol, na parte 3. Como eu já disse, Tamuz, o deus jovial da localidade, onde as donzelas estavam chorando por ele. Tamuz, Tamuz, Tamuz. Pois é, quantas meninas na atualidade estão chorando aí por Tamuz. Pois é, estão clamando aí pelos seus príncipes encantados. Ei, cuidado. Vamos lá, deixa eu continuar. Bom, aqui na motivação, o autor diz que ao longo das escrituras percebemos uma grande quantidade de povos que praticavam a idolatria variada, as idolatrias variadas, para ser mais exato, como ele coloca aqui. Percebe-se dentro das escrituras uma quantidade de nações, povos, que eram adeptos da idolatria com toda propriedade. E ele diz muitos, uma quantidade assustadora. Fato, por exemplo, as terras de Canaã, antes de serem conquistadas, eram alcunha de deuses adversos. As terras caldeias eram literalmente altares a diversos deuses. Pois é, uma quantidade assustadora de entidades fazia parte do panteão egípcio. E é claro, isso mostra com toda a propriedade o quanto o homem se desviou do verdadeiro foco que era Deus. Meu Pai. Preferiram adorar mais a criatura, as imagens criadas, inventadas, imaginadas, do que o próprio Deus do céu. Se negaram a olhar para o céu e adorar o verdadeiro Criador de todas as coisas. Atribuíam aos deuses pagãos as piores, as mais horripilantes das práticas, enquanto Deus condenava tudo isso. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eram deuses em formas adversas. Na mitologia grega, por exemplo, temos deuses híbridos. No Egito, meu Deus do céu, quantos deuses transmorfos, híbridos, cabeça de chacal, cabeça de águia, de falcão, pois é, cabeça de
de gato, meu Deus, era uma coisa assustadora. Deuses em formas de crocodilo, meu Deus, era uma coisa louca, uma coisa louca. Deuses em forma de animais, em forma de répteis, deuses com aspectos humanos até. Como eu até citei aqui, né, a maioria dos deuses egípcios, né, cara, de animal, corpo humano, meu Deus do céu. Vamos lá, Jesus. Isso aqui é tenso demais. Meu Deus do céu. Isso é muito sério. Deuses com aspectos humanos. Enfim, é a prova de um processo de corrupção da imagem divina. Olha o que ele diz aqui. Isso aqui é uma prova, como eu disse aqui, preferiram adorar mais a criaturas, imagens imaginadas e criadas, do que o Criador. Ele diz aqui que isso é uma forma, tá, de corrupção, tá, de alteração do divino, pelo amor de Deus, meu Deus, de corrupção da imagem divina que o ser humano sofreu desde a queda de nossos primeiros pais. Pois é, percebe-se que após a queda de Adão que recebeu como deveria praticar para poder manter o contato com o Senhor, o sacrifício que o próprio Deus fez, ele simplesmente não pratica, não faz. Claro, o pecado envergonha, o pecado faz você se ocultar, o pecado distancia você literalmente do sagrado. Faz isso sim. Então, eu vejo até um Adão aqui tentando manter a sua culpa oculta dentro dele. E talvez por isso não tenha buscado ao Senhor. Quem vai querer buscar a Deus são seus filhos. Porém, um vai fazer errado, o outro vai fazer certo e vai ser morto. Você conhece a história, eu não preciso aqui perder tempo te contando que você conhece até melhor do que eu. Mas entenda com toda a propriedade. A humanidade caiu. E depois do ato de Caim, nós temos um Nimrod querendo mudar o foco da adoração, quando se declarou líder daquele povo com toda a evidência e tentando mantê-los todos no mesmo lugar. Foi necessário Deus manifestar uma confusão entre eles, por isso o local ficou chamado de Babel. E com toda a propriedade, ali Deus confundiu a língua dos povos e eles se afastaram porque não se entendiam mais. Na verdade, Deus não criou eles para ficarem alocados ali, mas para se espalharem, povoarem a terra. Está escrito, multiplicarem-se e dominar a terra. Mas esse pensamento aqui já começou a desvirtuar a intenção divina dos céus, trazida agora para o homem, a criatura. E aqui, quando ele diz que isso aqui afeta, é um processo de corrupção, que altera, que muda a imagem divina, levando os homens a praticarem o profano, tá? As abominações, desde os nossos primeiros pais, e atravessa a história, através do tempo, e chega até os dias atuais. Continua, ainda existem. E sorrateiramente a igreja precisa estar atenta, porque esses cunhos estão entrando. Entra numa fitinha, entra num copo d'água, entra numa coisinha que deve ser praticada constantemente. Pois é. É preciso ter muito cuidado. O cara fez, o Senhor deu uma direção para o cara fazer uma coisa, ele fez, aí depois ele acha que tem que estar fazendo toda hora, todo dia. Não, não é assim, querido. Não é assim. Se Deus disse para você fazer por um tempo, faça por um tempo. Mas isso não quer dizer que aquilo vai virar doutrina. Não. Que aquilo vai virar pauta e que todo mundo, por onde você passar, tem que praticar. Não! Que isso! Paulo, um grande pregador, pregoeiro nato, sempre que quando chegava em qualquer cidadezinha, quem é que se levantava contra ele? Os judeus. E quando se convertia, queria que o povo praticasse os seus ritos do judaísmo. Pois é, quem era mais importante, o judaísmo ou o cristianismo? Paulo deixa muito claro.
A verdadeira circuncisão, queridos, é aqui dentro. Vocês precisam arrancar a impureza, a sujeira daqui de dentro. Corte a carne do prepúcio do coração. Limpa o seu coração do mau cheiro, das mazelas, da sujeira, da impureza. É isso aqui, pelo amor de Deus. Ah, pelo amor de Deus, falei. Pois é, vamos lá. Bom, é preciso prudência para não cair nas astutas ciladas. É preciso prudência, é preciso vigilância, é preciso atenção para não ser conduzido às ciladas astutas de Satanás. Pois é, isso aqui é terrível. Ele diz assim, na modernidade traz uma idolatria com novas formas e estilos. Pois é, a idolatria continua. Pois é, não se adoram os deuses como se adorava antes, mas eles ainda fazem parte de um pacote novo, de uma roupagem nova e continuam sendo ovacionados. Pois é, continua. Tá bom? Então vamos lá, queridos. Fechando aqui o pacote, eu acho que a gente pode até terminar a lição por aqui, porque já praticamente falamos sobre tudo, né?